E para começar, a minha pergunta Sim. é: o que são as experiências fora do corpo? Que são. Sim. Bom, a experiência fora do corpo, também chamada projeção astral, projeção da Isso. consciência, desdobramento, os espíritas mais antigos chamavam, alguns ainda chamam Emancipação, sim. desdobramento, emancipação da alma, como está no livro dos Espíritos de Allan Kardec, né? É um fenômeno natural, Sim. não tem nada de sobrenatural, é natural de a gente sair do corpo. A gente pensa o seguinte, Priscila, nós somos espíritos, a gente tem que partir dessa premissa, nós somos espíritos, nós não somos um corpo, não somos um corpo que tem uma alma, nós somos uma alma que estamos temporariamente ligados ao corpo. Isso. O foco é diferente. Nós Sim. somos o espírito, a alma. Estamos no corpo, como um passarinho que leva um tempo na gaiola. Se você abrir a porta, ele voa, se Sim. emancipa, se liberta, é por isso a emancipação da alma. Né? E quando a gente dorme, a gente está encarnado aqui agora, está ligado, todos os corpos estão integrados, estão encaixadinhos aqui, nós que estamos no estado de vigília. Né? Quando a gente dorme, o normal, completamente normal, é a gente, espírito, sair do corpo, se libertar. Sim. O normal é sair do corpo. Agora, a grande maioria das noites, e para a grande maioria das pessoas, a gente não lembra. A gente não tem consciência e não lembra. Isso é o comum, também é normal, Sim. comum para mim. Sim. Lá, Para mim quando eu também. comecei o meu desenvolvimento, eu cheguei a um ponto, finalzinho de 78, início de 79, porque eu só fazia isso. Né? Eu respirava a projeção astral, Sim. todo dia eu lia muito e praticava a yoga todo dia, meditação e respiração, pranayama 3 vezes por dia. Papai, eu passava o dia inteiro fazendo isso, me preparando Sim. para de noite sair do corpo. Então cheguei a um ponto que 3 dias na semana, em média, né? Outro assim, dia não, Sim. eu saía do corpo de forma consciente provocada, lá naquele início, porque eu estava fissuradão na projeção astral, muito fissurado. Né? Depois, com o tempo, isso foi acalmando, foi Sim. saindo daquela fissura e eu fui deixando mais acontecer espontaneamente. Hoje, raramente eu provoco a saída. Saio, não com aquela frequência, mas Sim. saio com a frequência de forma natural, espontânea. Hoje em dia, muitas vezes eu saio de noite, depois, mais lá para frente, eu vou falar, tem uma visita de um irmão Sim. meu que se encarnou 2 anos atrás. De repente, eu estou deitado no meio da madrugada, eu, assim, como se eu tivesse acordado, eu levanto, e tem espírito no meu quarto e tal, parecendo que eu estou me levantando fisicamente. Uma coisa Sim. muito natural. Ficou Natural. muito natural para mim, não tem nenhum espanto, olha, estou fora do corpo. Né? Também, depois de 44 anos, tem mais sentido eu me espantar com isso. Né? Sair do corpo, ver espírito, já é muito tempo com essas experiências. Né? Mas, quando eu comecei a sair do corpo de forma consciente, eu comecei a ver que esse fenômeno ele é natural. Seja Sim. você provocando, você induzir o autorrelaxamento corporal para sair, seja numa projeção astral espontânea, né? A Sim. saída espontânea, que hoje é o que mais acontece comigo, é a espontânea, com menor frequência, mas é mais a espontânea. Então, isso é um fenômeno completamente natural, faz Natural. parte. O espírito, quando o corpo dorme, ele naturalmente e habitualmente ele sai do corpo, ele se afasta, ele vai se reabastecer, ele vai visitar o mundo espiritual muitas vezes, Sim. né? Vai Amparar. visitar parentes que já desencarnaram, como eu vou há mais de 40 anos. Quase todo mundo que eu conheci, que desencarnou, parentes e amigos, desde 78 para cá, eu já vi. E alguns eu vejo com muita frequência, como meu pai. Sim. Né? Então, é um fenômeno completamente natural. A grande questão que a gente que estuda a projeção astral acaba caindo nisso é por que não lembramos? Isso Por que não acontece. conseguimos sair consciente ou por que não lembramos? Sim. Porque sair do corpo todo mundo sai. E até assim, sair consciente, eu às vezes falo assim, brincando o seguinte, Priscila. Todo mundo sai do corpo consciente. Como que sai consciente? Não sair consciente só se você tivesse desmaiado ou em coma. Aí você não está consciente.
entendi. Né? Então, a gente sai consciente. Agora, Sim, esse momento da saída, quando a gente volta, não isso, fica registrado no cérebro físico. Não sim, registra no cérebro físico. Eu, às vezes, tenho consciência da saída, mesmo espontânea, sim, mas normalmente não tenho lembrança do momento do retorno, quando sim, volto para o corpo. Normalmente eu não lembro. Mas às vezes eu não lembro de ter saído, eu já, de repente, eu já estou em algum lugar, com alguém, sim, fazendo alguma coisa, e às vezes eu lembro, eu tenho plena consciência do momento que eu retorno, que eu volto para o corpo, volto para casa. Então isso varia muito. Isso tem sim, muito a ver com a lembrança, com a memória, porque tudo que a gente faz quando está fora do corpo é registrado no cérebro do corpo espiritual, do corpo sim, astral. Né? Quando você está em estado de vigília, as coisas estão entrando pelo corpo físico, os olhos, isso, ouvidos, nariz, né? Está entrando pelo corpo, registra logo no cérebro físico, passa também para o corpo astral, o cérebro do corpo astral. Mas quando você está fora do corpo, você não está vendo, ouvindo, sentindo cheiro através do corpo físico. As percepções são dos sentidos do corpo astral, do corpo espiritual. Você está lá. Né? Você vê, ouve, cheira, sente tato, tem tudo também no corpo astral, fora do corpo. Aí quando você volta para o corpo físico, parte dessa memória, né, dessa percepção, parte vem para uma região do consciente do cérebro. Mas normalmente, e a maior parte das vezes, esse registro da memória que entrou pela percepção do corpo astral fica numa região, vai para uma região do inconsciente do corpo físico, do sim, cérebro físico. E aí a gente não lembra. É meio complexo, isso aí é muito difícil. E é uma coisa assim que ninguém consegue até hoje, não conheço ninguém que tenha pleno domínio. Era o meu sonho lá no meu início, ter plena consciência, 24 horas por dia, sair, voltar para o corpo e não perder interrupção. Não, é consciência ininterrupta. Eu sonhava tanto com isso, mas nunca consegui. Não conheço ninguém que tenha. Tem algum segredo, tem técnica para isso? Eu sim, desconheço. Eu desconheço. Né? Chegava, dia, como eu falei, dia sim, dia não, eu saía consciente e tal. Mas assim, de estar consciente o tempo inteiro, 6, 8 horas fora do corpo, lembrar de tudo. Não, nunca aconteceu. Tive muitas experiências longas, de horas, de fazer visita espiritual, de horas, de dormir, cochilar numa casa do plano astral, do mundo espiritual, depois acordar lá, ir com o pessoal que legal, comer hein? na casa e depois, só depois eu voltar para casa no corpo físico. No corpo físico. Né? Já fui ao cinema com meu filho no plano Sim, espiritual, no plano assisti o espiritual. filme inteiro, depois saímos comentando. Então já tive essas experiências longas, mas não dizer que 6, 8 horas ininterruptas de Consegui consciência lembrar de plena, tudo, não, sim, isso aí nunca, não, isso aí nunca. Mas a projeção astral é essa vivência fora do corpo, essa saída que sim, é natural, a gente sai, né? E ou fica, às vezes, perambulando dentro de casa, vai na rua, algumas pessoas conseguem já voar, flutuar, sim, outras já vão para o corpo, ao plano espiritual, para o plano astral, né? Com mentor espiritual, com guia que leva, né? Protege. Aí é uma longa história. sim.